como podemos nos conectar verdadeiramente com Deus de uma forma que transcenda nossas limitações terrenas. O que significa orar em espírito e como isso pode transformar nosso relacionamento com Deus? Meus amigos, essas perguntas tocam o cerne de nossa jornada espiritual. Hoje exploraremos a prática profunda de como orar em espírito. Também vou fazer uma oração poderosa com você em nome de Jesus, então assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Imagine um rádio finalmente sintonizado para captar sinais de longe. Assim como esse dispositivo pode receber mensagens de grandes distâncias, nossos espíritos podem estar sintonizados para comunicar-se com Deus de maneiras além dos nossos sentidos físicos. Essa é a essência de orar em espírito, uma conexão divina com Deus que supera o entendimento humano. Lembremos-nos das palavras de Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos amigos, orar em espírito não é apenas um exercício religioso, é uma ferramenta poderosa que pode revolucionar nossa vida de oração e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Vamos caminhar juntos, abrindo nossos corações para a sabedoria e o poder do Espírito Santo. Hoje, vou guiá-los através de 3 aspectos essenciais de orar em espírito, oferecendo insights e passos práticos para ajudá-los a abraçar essa prática transformadora. Número 1. Compreendendo o papel do Espírito na oração. Meus amigos, para compreender verdadeiramente como orar em espírito, devemos primeiro entender o papel do Espírito em nossa vida de oração. O Espírito Santo é nosso divino ajudador, nosso consolador e nosso guia na oração. Quando oramos em espírito, não estamos apenas recitando palavras, estamos nos engajando em uma profunda comunhão espiritual. Romanos 8:26 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo revela uma verdade profunda. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar. É um lembrete belo de que não estamos sozinhos em nossa jornada de oração. O Espírito compreende nossas necessidades mais profundas, mesmo quando não conseguimos articulá-las ou expressá-las. Quando oramos em espírito, acessamos essa assistência divina. Permitimos que o Espírito guie nossas orações e expresse o desejo do nosso coração de maneiras que talvez não possamos. Isso não significa que nos tornamos passivos na oração. Significa que nos sintonizamos mais com os impulsos do Espírito. Aprendemos a ouvir tanto quanto falamos. Orar em espírito é alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. É entregar nossa compreensão limitada à sua infinita sabedoria. À medida que fazemos isso, nossas orações se tornam mais poderosas, mais alinhadas com os propósitos de Deus. Gálatas 4:6-7 diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servo, mas filho, e se filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Esses versículos destacam outro aspecto da oração em espírito: a intimidade com Deus. Através do Espírito, clamamos a Deus como nosso Pai. Não se trata apenas de uma oração formal, mas de uma comunicação de coração para coração com nosso amoroso Pai Celestial. Quando oramos em espírito, abraçamos nossa identidade como filhos de Deus. Entramos na confiança e autoridade que vem de sermos herdeiros de Deus. Isso muda a forma como abordamos a oração. Não viemos mais com timidez ou dúvida, mas com fé ousada. Sabemos que nosso Pai nos ouve e deseja responder às nossas orações. Orar em espírito também envolve estar sensível à liderança do Espírito. Às vezes, o Espírito pode nos levar a orar por alguém ou algo específico. Outras vezes, ele pode nos guiar a simplesmente ficar em silêncio e ouvir. Estar aberto a essa orientação é crucial. Esses impulsos são cruciais para desenvolver uma vida de oração rica. Trata-se de abandonar nossas próprias agendas
e permitir que o Espírito direcione nossas orações. Isso não significa que nossas orações sempre terão um caráter emocional ou dramático. Às vezes, orar em espírito é silencioso e pacífico. A chave é estar aberto a como o Espírito escolhe se mover. À medida que praticamos isso, encontraremos nossa vida de oração se tornando mais dinâmica e eficaz. Experimentaremos uma conexão mais profunda com Deus e um maior senso de sua presença em nossas vidas. Lembre-se, meus amigos, orar em espírito é uma jornada. É algo que desenvolvemos ao longo do tempo, à medida que praticamos e aprendemos. Não se desanime se parecer desafiador no início. Continue buscando, continue praticando e confie que o Espírito Santo está trabalhando em você e através de você. Em 1 Coríntios 14:15, Paulo escreve: "Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento." Este versículo nos ensina que orar em Espírito não anula nosso entendimento. Ao contrário, o aprimora, trazendo nossas mentes e espíritos em harmonia. À medida que oramos em Espírito, podemos ver nosso entendimento crescer e nossa perspectiva mudar. Começamos a ver as coisas do ponto de vista de Deus, em vez de nossa perspectiva humana limitada. Essa transformação em nosso pensamento é um resultado poderoso de orar em Espírito. Alinha nossos pensamentos com os pensamentos de Deus e nossos desejos com os seus desejos. Meus queridos amigos, ao abraçarmos a oração em Espírito, nos abrimos para uma nova dimensão de comunicação com Deus. Superamos as limitações das nossas próprias palavras e pensamentos e permitimos que o Espírito expresse os mais profundos anseios dos nossos corações ao Pai. Isso não é uma prática reservada para gigantes espirituais ou líderes da igreja. Está disponível para todo crente que deseja aprofundar seu relacionamento com Deus. À medida que você continua em sua jornada de oração, encorajo você a convidar o Espírito Santo para o seu tempo de oração. Peça a Ele que guie suas orações, interceda por você e ajude a orar de acordo com a vontade de Deus. Você pode se surpreender com a transformação em sua vida de oração à medida que aprende a orar em Espírito. Número 2. Cultivando uma vida de oração guiada pelo Espírito. Meus amigos, agora que entendemos o papel do Espírito na oração, vamos explorar como cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito. Essa jornada requer intenção, prática e um coração disposto. Judas 1:20 nos encoraja: "Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo." Este versículo nos lembra que orar em Espírito edifica nossa fé. É uma prática que fortalece nossos músculos espirituais e aprofunda nosso relacionamento com Deus. Então, como começamos essa prática? Primeiro, devemos reconhecer nossa necessidade da orientação do Espírito Santo na oração. Podemos iniciar nosso tempo de oração convidando o Espírito a nos guiar. Uma oração simples, como "Espírito Santo, guie minhas orações hoje", pode definir o tom para nosso tempo com Deus. Em seguida, precisamos cultivar uma atitude de escuta. Muitas vezes, nos apressamos na oração com nossa lista de pedidos, sem pausar para ouvir o que Deus pode estar dizendo. Orar em Espírito envolve uma comunicação de duas vias. Falamos, mas também ouvimos. Às vezes, essa escuta pode envolver sentar-se em silêncio, permitindo que o Espírito fale aos nossos corações. Outras vezes, pode envolver meditar nas Escrituras, permitindo que o Espírito revele a palavra de Deus para nós. Filipenses 4:6 nos diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças." Este versículo nos ensina outro aspecto fundamental da oração em Espírito: a ação de graças. Um coração grato nos abre à orientação do Espírito, mudando nosso foco dos nossos problemas para a bondade e fidelidade de Deus. À medida que oramos em Espírito, podemos nos sentir levados a agradecer a Deus por coisas que nem tínhamos considerado antes. Essa atitude de gratidão pode transformar nossa vida de oração e nossa perspectiva geral.
Outro aspecto importante de cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito é a persistência. Lucas 18:1 diz: Também lhes propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar em espírito não significa que sempre nos sentiremos espiritualmente carregados ou emocionalmente movidos. Haverá momentos em que a oração parecerá seca ou difícil, mas somos chamados a persistir, a continuar orando mesmo quando não sentimos vontade. O Espírito está trabalhando mesmo nesses tempos aparentemente infrutíferos. Muitas vezes, é na oração persistente e fiel que vemos o maior crescimento e avanço. Meus queridos amigos, cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito também envolve estar aberto a orar de novas maneiras. O Espírito pode levar você a orar através da escrita, do canto ou até mesmo do movimento físico. Não se limite a uma forma de oração. Esteja aberto a como o Espírito pode querer se expressar através de você. Lembre-se de que o objetivo não é alcançar um determinado sentimento ou experiência, mas conectar-se com Deus. Outra chave para orar em espírito é orar com a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de orações e promessas que podemos usar para guiar nossas próprias orações. À medida que oramos com as Escrituras, estamos alinhando nossas orações com a vontade revelada de Deus. O Espírito pode usar essas palavras para aprofundar nossa compreensão e guiar nossa intercessão. Efésios 6:17 se refere à palavra de Deus como a espada do Espírito. Quando oramos com a palavra de Deus, estamos manejando essa arma espiritual de maneira eficaz. Também é importante lembrar que orar em espírito frequentemente envolve orar pelos outros. O Espírito pode trazer pessoas à mente durante seu tempo de oração. Não ignore essas inspirações, pois muitas vezes são convites para interceder. À medida que você ora pelos outros, pode perceber que o Espírito lhe dá palavras ou escrituras específicas para eles. Esta é outra forma como o Espírito direciona nossas orações e nos usa para abençoar os outros. Cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito também envolve viver uma vida dirigida pelo Espírito. Nossa vida de oração não existe isoladamente do resto de nossa vida. À medida que buscamos ser guiados pelo Espírito em nossas decisões e ações diárias, encontraremos mais facilidade em ser guiados pelo Espírito em nossas orações. Gálatas 5:25 nos encoraja: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Este versículo nos lembra que toda a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito, não apenas nosso tempo de oração. À medida que praticamos isso, veremos nossas orações se alinhando mais com o coração e os propósitos de Deus. Meus amigos, cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito é uma jornada ao longo da vida. Não se trata de perfeição, mas de progresso a cada dia. À medida que nos abrimos para a orientação do Espírito na oração, crescemos um pouco mais, tornando-nos mais sensíveis às suas inspirações e mais alinhados com a vontade de Deus. Não se desanime se você não sentir que está acertando o tempo todo. Todos nós já estivemos lá. Entenda que o próprio ato de buscar orar em espírito é agradável a Deus. Ele se alegra com nossos esforços para nos conectar mais profundamente com Ele. À medida que você continua nessa jornada, lembre-se de que o Espírito Santo é seu ajudador e guia. Confie nele para conduzi-lo a uma oração mais profunda e eficaz. E número 3, o poder e os benefícios de orar em espírito. Meus queridos amigos, vamos explorar o poder transformador e os benefícios de orar em espírito. Esta prática não é apenas um exercício espiritual, mas uma experiência que pode revolucionar nossa caminhada com Deus. Romanos 8:27 nos diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Este versículo revela uma verdade profunda. Quando oramos em espírito, nossas orações se alinham com a vontade de Deus. O Espírito conhece a mente de Deus e intercede de acordo. À medida que nos rendemos ao Espírito na oração,
estamos orando orações que estão em harmonia com os propósitos de Deus. Imagine o poder de tal oração. Não estamos mais limitados pelo nosso próprio entendimento ou desejos. Em vez disso, estamos acessando a infinita sabedoria e a vontade perfeita de Deus. Esse alinhamento com a vontade de Deus traz um novo nível de confiança para a nossa vida de oração. Podemos confiar que as orações guiadas pelo Espírito que estamos fazendo são exatamente o que Deus deseja responder. 1 João 5,14 nos assegura: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Orar em Espírito também aprofunda nossa intimidade com Deus. À medida que permitimos que o Espírito guie nossas orações, frequentemente expressamos a Deus coisas que nem sabíamos que estavam em nossos corações. O Espírito traz à luz nossas necessidades, medos e desejos mais profundos. Esse processo de revelação pode ser curador e transformador. Ajuda-nos a entender melhor a nós mesmos e nos aproxima de Deus. Outro benefício poderoso de orar em Espírito é o aumento do discernimento espiritual. À medida que passamos tempo em oração guiada pelo Espírito, nos tornamos mais sintonizados com a voz de Deus em nossas vidas diárias. Começamos a reconhecer suas inspirações mais facilmente. Nossos sentidos espirituais são aguçados e ganhamos uma compreensão mais clara dos caminhos de Deus. Provérbios 20:27 nos diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todos os compartimentos do ventre." À medida que oramos em espírito, essa busca de nossos corações se torna mais profunda. Obtivemos percepções sobre nossas próprias motivações e atitudes. O Espírito traz à luz áreas de pecado ou fraqueza, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao arrependimento e ao crescimento. Esse processo de transformação interior é um benefício poderoso de orar em espírito. Meus amigos, orar em espírito também fortalece nossa fé. À medida que oramos além do nosso próprio entendimento e vemos Deus responder de maneiras inesperadas, nossa confiança nele cresce. Começamos a ver a oração não como um dever religioso, mas como uma ferramenta poderosa para colaborar com Deus em sua obra. Esse fortalecimento da nossa fé tem um efeito cascata em todas as áreas de nossas vidas. Nos tornamos mais ousados em nosso testemunho, mais firmes em provações e mais amorosos em nossos relacionamentos. Outro benefício de orar em espírito é um maior senso de paz e alegria. Quando oramos em espírito, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O Espírito está bem ali conosco, ajudando-nos a orar e garantindo-nos a presença de Deus. Essa consciência traz uma paz profunda que supera todo entendimento. Filipenses 4:6-7 promete: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Orar em espírito também realça nossa adoração. À medida que o Espírito guia nossas orações, frequentemente nos encontramos movidos a louvor e adoração. Vemos a bondade e a grandeza de Deus de novas maneiras, o que naturalmente leva à adoração. Essa adoração guiada pelo Espírito é profundamente satisfatória e glorifica a Deus. Meus queridos amigos, outro benefício poderoso de orar em espírito é a eficácia aumentada na guerra espiritual. Efésios 6:18 nos instrui a orar em espírito como parte da nossa armadura espiritual. Quando oramos em espírito, estamos engajados em uma oração de guerra, guiada pela estratégia perfeita de Deus. Podemos nos encontrar orando sobre situações ou contra forças espirituais das quais nem sequer estávamos cientes. Esse tipo de oração é poderoso para repelir as forças das trevas e avançar o reino de Deus. Orar em espírito também leva a uma maior unidade no corpo de Cristo. À medida que oramos em espírito, nossas orações frequentemente se expandem além das nossas preocupações pessoais para as necessidades da igreja como um todo. Encontramos a nós mesmos intercedendo por nossos irmãos e irmãs em Cristo,
tanto próximos quanto distantes. Essa intercessão guiada pelo Espírito fortalece os laços de amor e unidade no corpo de Cristo. Além disso, meus amigos, orar em Espírito nos prepara para a eternidade. Dá-nos um vislumbre da comunhão perfeita que teremos com Deus no céu. À medida que oramos em Espírito, estamos alinhando nossos corações com o coração de Deus, que deseja que todos venham a Ele. Agora, para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que vocês orem esta oração comigo ou ouçam esta oração com fé, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante de Ti em reverência pela Tua majestade. O Teu poder é além de medida, e a Tua sabedoria é infinita. Levanto minha voz em louvor, pois Tu és santo, justo e digno de toda honra. O Teu amor dura para sempre, e a Tua misericórdia é nova a cada manhã. Agradeço-Te, Senhor, pela Tua constante presença em minha vida, pelo dom do Teu Espírito Santo, meu consolador e guia. Obrigado por me ensinar a orar, por abrir meus ouvidos para ouvir Tua voz. Confesso meus pecados diante de Ti, Senhor, e peço o Teu perdão. Purifica-me de toda injustiça e renova um espírito reto dentro de mim. Também escolho perdoar aqueles que me ofenderam, liberando toda a raiva, amargura e ressentimento do meu coração. Senhor, convido o Teu Espírito Santo para a minha vida de oração. Guia-me enquanto aprendo a orar em espírito. Ajuda-me a entregar minha própria agenda e alinhar minhas orações com a Tua vontade perfeita. Ajuda-me a crescer em discernimento espiritual e compreensão. Em nome de Jesus, repreendo qualquer espírito de confusão ou distração em minha vida de oração. Amarro quaisquer forças que possam impedir minha comunhão contigo, Senhor. Pai, ensina-me a ouvir tanto quanto falo. Abra os olhos do meu coração para ver a Sua perspectiva em cada situação. Senhor, eu oro por uma intimidade mais profunda contigo. Que minhas orações sejam um doce aroma diante do Teu trono. Ajuda-me a me tornar mais sensível às Tuas orientações, Espírito Santo, e guia-me na intercessão por outros, mostrando-me como orar de forma eficaz. Senhor, peço o Teu toque de cura em todas as áreas da minha vida. Cura meu corpo, minha mente, minhas emoções e meu espírito. Repreendo toda doença, enfermidade ou espírito de enfermidade em nome poderoso de Jesus. Declaro que estou curado desde a coroa da minha cabeça até as solas dos meus pés. Senhor, declaro a Tua proteção sobre minha vida e a vida dos meus entes queridos em nome de Jesus. Amarro qualquer ataque do inimigo contra nós e oro por um escudo de fé para nos cercar, desviando todas as flechas inflamadas. Livra-nos de todo o mal e guia-nos para longe da tentação. Senhor, abençoa-me com fé aumentada enquanto oro em espírito. Que a Tua paz, que supera todo entendimento, guarde meu coração e mente. Oro por sabedoria e revelação no meu conhecimento de Ti. Abre-me para os dons espirituais e dá-me o discernimento para usá-los para a Tua glória. Senhor, enquanto faço esta oração com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de Ti neste momento. Concordamos, levantando-nos uns pelos outros diante do Teu trono de graça. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a orar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a nos render à Tua orientação em nossas vidas de oração. Ajuda-nos a crescer em maturidade espiritual e discernimento. Pai, capacita-nos a orar com ousadia e autoridade através do Teu Espírito Santo. Reclamamos a vitória sobre cada área de luta em nossas vidas, em nome de Jesus. Declaramos cura em nossos corpos, mentes e relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela Tua orientação diária. Pedimos Tua proteção sobre nossas famílias, empregos, lares e comunidades. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos preencha à medida que nos rendemos à Tua liderança. Que nossas orações sejam eficazes e poderosas, trazendo glória ao Teu nome. Agradecemos pelo privilégio de colaborar contigo através da oração, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.